Capítulo 16. Entre, veja, toque. Um modo de cultivar a comunidade espiritual. Fui recebido de braços abertos. Tive toda a atenção e o afeto que poderia esperar e ainda me ofereceram um lugar seguro e pleno de amor para crescer espiritual e emocionalmente. Tudo parecia perfeito, mas precisamente nesse momento desmoronei, como se precisasse de um lugar seguro para chegar ao fundo. Henry Nouwen. Talvez essa seja uma boa definição de comunidade espiritual, um lugar seguro para chegar ao fundo. Todos precisamos de um lugar seguro suficiente para aceitar a aflição, o fracasso, a incapacidade de enfrentar as situações e, em meio à tormenta, de um lugar para redescobrir a vida. Já despedi minha energia recusando-me a chegar ao fundo. Apavorava-me a ideia de pensar que não teria como superar os obstáculos dependendo somente das minhas próprias forças. Fico imaginando quantas pessoas nunca param para pensar quanto somos pequenos e impotentes. A aflição não atrai, pelo menos enquanto não alcançamos um lugar seguro. Não compreendemos a alegria enquanto não experimentamos a vida de Cristo derramada em nós. Talvez diretamente por meio de nosso terno Pai. Muitas vezes por intermédio do seu Espírito, outras, não tão frequente, por meio de sua palavra ou de cânticos. E poucas vezes, menos do que seria de esperar, por intermédio dos nossos irmãos e irmãs. Viver a aflição na comunidade espiritual nos dá incomparável repouso e esperança. Sentir-se no controle da situação traz, é claro, uma certa paz, mas nunca é uma paz doadora. E mantém latente um terror, como uma cobra enrodilhada, pronta para dar o bote se perturbada. A aflição nos permite sentir esse terror. Quando admitimos profunda e emotivamente que não podemos controlar o que mais queremos, um horror opressor toma de assalto a nossa alma. Nada que sentimos é mais profundo. Começa a tenebrosa noite da alma. Abaixamos a cabeça, nos encolhemos na segurança da solidão e lamentamos em completa agonia. É impossível crer que o absoluto deleite nos aguarda adiante. Alguém precisa acreditar nisso para nós. Se nos reunirmos com um amigo, se aceitarmos tudo o que somos na presença de outra pessoa, na presença de alguém que ouve a Cristo, logo descobriremos que as luzes se apagaram somente no recinto inferior. Existe outro recinto, um recinto melhor. E mesmo que continuemos a lamentar, perceberemos que nosso recinto superior está suavemente iluminado por uma única vela. É verdade, mas com uma chama que não pode ser extinta. Pode levar dias, meses e até anos para que nossos olhos se adaptem à luz tênue. Estamos tão acostumados aos iluminosos de neon que a luz da vela num recinto tranquilo parece tênue, até pouco atraente. Se pudéssemos voltar para as luzes ofuscantes de um luminoso recinto inferior, nós voltaríamos. Em sua misericórdia, o Espírito mantém esse recinto escuro, muitas vezes parecendo não ouvir nossas orações. Ele nos empareda ali dentro para que não consigamos levar nossa vida como queremos. Ele nos conduz ao deserto. Afinal, oramos, vacilante no início, suplicante, sem muita confiança. Mas então, notamos que nossas orações deixam de pedir coisas e passam a ser orações de comunhão. Estar com Deus torna-se um prazer. A certa altura, nosso deleite maior. A inveja de pessoas mais abençoadas parece enfraquecer à medida que aprendemos a ficar em silêncio na presença de Deus, a valorizar o silêncio com Deus. A Bíblia de repente começa a significar mais. Aprendemos que nada pode separar-nos do amor de Cristo e então caímos de joelho. Senhor, Tu és belo. Jamais dissemos isso antes, pelo menos não com tanta paixão. Lá no fundo do nosso coração começamos a perceber que estamos adorando,
que estamos nos deleitando em Deus, que estamos na presença, apurando os ouvidos para escutar o que as 3 pessoas falam sobre nós. Eu o escolhi. Eu morri por ele. Eu ainda estou agindo nele. Ele é nosso. Já é quase hora da festa. A confiança parece natural. Surpreendemo-nos, querendo ser semelhantes a Cristo. Façam o preço. Pagamos qualquer coisa. A obediência se torna uma alegria, um privilégio. Nós queremos fazer o certo. O sofrimento vai ajudar? Que venha então. O primeiro capítulo de Tiago finalmente faz sentido. Perdemos interesse pelo nosso próprio bem-estar. Nos sentimos como um mendigo num pródigo buffet. Coma o que quiser, ordena o nosso anfitrião. Posso chamar meus amigos? O Juca não faz uma refeição decente há meses. Parece tola a preocupação com nossas feridas, com todas as lembranças de violência, abandono e vergonha pública que tanto nos esforçamos para atenuar ou esquecer. Mágoas? Ah, sim, a vida tem sido terrível, mas estou inteiro. Por que eu teria de resolver todas essas coisas? Nós nos sentimos voltados para os outros, sem pensar em como eles nos trataram antes ou em como poderão nos tratar daqui para frente. As ideias de autoproteção, autopreservação e autoaprimoramento são dragadas por uma tranquila onda de amor que flui de nossos corações. E aquela exigência ranzinza de que a vida deveria seguir como queremos, juntamente com a incômoda sensação de que não estamos fazendo as coisas direito, é afastada pela empolgação de estarmos vivos. Vemos as paixões do recinto inferior como realmente são: vulgares, imundas, estúpidas, merecedoras somente de desdém. Elas perdem o domínio sobre nós. Olhamos de modo diferente para os outros, tanto as pessoas de quem gostamos quanto aquelas de quem não gostamos. Elas deixam de ser objetos de uso e de satisfação das nossas necessidades e também não nos ameaçam mais. Agora vemos as pessoas como motivo de celebração, como possibilidade em gestão, como companheiros de luta, que às vezes falham deploravelmente e fazem as coisas mais detestáveis, como oportunidade de dar e receber nossa vida comum em Cristo. Vivenciamos um momento de comunhão espiritual e então despertamos. Só um sonho agradável, sem dúvida, estaticamente empolgante, porém apenas um sonho. Ou não aconteceu de verdade. E se ainda não aconteceu para você, uma multidão de testemunhas vai lhe dizer que é real. Eu estou entre elas. A comunidade espiritual é uma realidade. Podemos viver essa experiência, quem sabe pela primeira vez, com mais frequência e intensidade se já a aprovamos. Mas ela começa com a aflição. Não há outro modo. Na ordem de Deus, a morte sempre precede a ressurreição. E a morte da aflição só acontece na comunidade segura. Só chegamos ao fundo quando encontramos o lugar mais seguro da terra. Então, o que faremos? Como devemos viver? Quero agora reunir tudo o que eu já disse aqui e apresentar minha visão do caminho que leva à comunidade espiritual, na qual os fantasmas se tornam sólidos, na qual se experimenta a vida indestrutível e se sente segurança. Lembre-se, porém, de que na melhor das hipóteses teremos somente uma degustação. O banquete será servido mais tarde. Primeiro, algumas palavras, aquelas em oposição de liderança espiritual. Concordo com Eugene Peterson em que a tarefa do pastor é ensinar as pessoas a orar, conduzir os cristãos à adoração. Tudo o mais, evangelização, discipulado, ministério da juventude, tudo deriva da adoração. E defendo com veemência que somente uma comunidade que adora se tornará um dia uma comunidade que se conecta. Precisamos encontrar a Deus antes de partilhar com os outros.
Um grupo de pessoas que primeiro se conecta com Deus e depois difunde uns nos outros a paixão que jorra desses encontros se transformará numa comunidade espiritual. A adoração é prioritária, mas não é o assunto em questão aqui. Minha tarefa é refletir sobre a comunidade que se desenvolve entre pessoas que já fazem da adoração um hábito. O que significa para um pai estender à filha solteira, grávida, a dádiva da comunidade? O que significa um amigo ofendido estender ao seu agressor a dádiva da comunidade? Como seria a comunidade e como ela poderia se desenvolver entre marido e mulher, pais e filhos, bons amigos, pastor e ovelha, conselheiro e paciente? E o que dizer de grupos de mais de 2 pessoas? O que se faz necessário para que uma família, uma equipe pastoral, um conselheiro de presbitério, um grupo de adoração, uma comissão de coordenação de oração, uma turma de estudo bíblico, um pequeno grupo ou uma equipe de voluntários num ministério para eclesia se tornem uma comunidade espiritual? Aquilo que tenho em mente só pode acontecer entre um pequeno número de pessoas, até 10, talvez 15. O grupo precisa ser pequeno o suficiente para que a cadeira de cada um se vire para os outros. Num grupo grande, isso é impossível. Outras coisas igualmente vitais podem acontecer quando se reúne um grupo maior de pessoas. Milhares de santos podem adorar juntos, receber instruções, serem estimulados e inspirados a um maior comprometimento e, enfim, unir-se para fazer progredir a sociedade. Mas um grupo muito grande não pode tornar-se uma comunidade. Na comunidade, os membros se conhecem, viram suas cadeiras para ver as outras pessoas, para ouvir e, ocasionalmente, para falar. Erramos ao definir somente o acontecimento da manhã de domingo como igreja, tratando os pequenos grupos como uma alternativa, como algo mais que algumas pessoas queiram fazer além de ir à igreja. Prefiro pensar no culto de pregação e adoração como um momento importante em si, como uma oportunidade de encontrar a Deus, mas também como preparação para a comunidade espiritual, um prelúdio à jornada conjunta e mais íntima na direção correta. As 2 coisas definem a igreja. A meta da igreja é caminhar unida para Deus. O que fazemos então? Comece pela oração. A comunidade espiritual é sempre um milagre. Não pode ser programada. Impossível agendá-la para que ocorra na noite de terça-feira, no dia da reunião do pequeno grupo. Porém, ainda assim, tentamos gerenciar a comunidade. Acabamos aceitando ou uma imitação ocasionalmente conveniente da comunidade, na qual tudo o que falta é o espírito, ou então perdemos a esperança de um dia vivenciar a verdadeira comunidade. E, logicamente, jamais a vivenciaremos, pelo menos enquanto estivermos no controle da situação. As paixões do recinto inferior nunca geram nada espiritual. Precisamos, portanto, orar. Somos exortados a esperar no Senhor. Como a lei de Deus está em nós, devemos aceitar essa exortação, como as crianças que ouvem sua mãe mandar que comam um biscoito. Não 2 biscoitos, não quantos biscoitos quiser. Mas a verdade é que muitas vezes não é assim que ouvimos a exortação de esperar em Deus orando. Muitos de nós esperam há anos a oportunidade de vivenciar a comunidade espiritual e estão prestes a desistir. Para muita gente, igreja significa ensaio de coro, ensinar meninas da 6ª série, frequentar os cultos e ir embora depois de alguns entretenimentos. Ir embora se sentindo estimulado, repreendido, pesado ou, no caso da maioria, um pouco entediado e decepcionado. Noé passou 40 dias confinado num barco com alguns familiares e animais suficientes para abrir um zoológico. E mesmo assim esperou. Eu me pergunto se ele não perdeu a noção do tempo dentro daquela arca. Quando o barco finalmente encalhou, Noé soltou uma pomba para ver se ela encontraria um lugar seco para pousar. Ou será que ela voltaria, indicando que não havia encontrado nada além de um mundo de água? Ela voltou. Lemos que Noé estendeu a mão, tomou e a recolheu consigo na arca. Gênesis 8:9. Eu talvez me sentisse tentado a torcer o pescoço da ave de tanta frustração. Quanto tempo mais terei de esperar aqui?
Mas Noé esperou, do hebraico Riachal, mais 7 dias. Riachal significa aguardar com expectativa, esperando com esperança. Depois ele soltou a pomba de novo. Dessa vez ela voltou com uma folha nova de oliveira no bico. As águas baixavam lentamente. Já havia pelo menos descido abaixo do nível dos ramos das árvores, mas ainda não era hora de abrir a porta da arca. Noé esperou mais uma semana inteira. Ele esperava para sair do barco sobre terra seca, não sobre lama. Orar é esperar com expectativa, mas nós não sabemos esperar. Somos mais como o rei Acabe, que depois de 3 anos de fome decidiu que estava farto de esperar. Que mais, pois, esperaria Riachal, eu dele, do Senhor? 2 Reis 6,33. Quantas vezes não clamamos? Quanto tempo mais, ó Senhor? Quanto tempo mais? Com um espírito que diz, já esperei demais, Deus. O Senhor não vai fazer nada? Às vezes o leão ruge, espere mais um pouco. Às vezes o cordeiro sussurra, a sua espera acabou, desfrute da minha bênção. Muitos de nós esperam há anos a oportunidade de vivenciar a verdadeira comunidade. Ansiamos conhecer e nos dar a conhecer, sentir as alegrias da liberdade do amor e da intimidade. Muitos de nós já estão exaustos de tanto clamar por ajuda. As águas das dores circunstanciais e do profundo tormento já chegaram ao pescoço e nossos olhos não veem sinais de Deus. Já estamos cansados de acordar toda manhã com os travesseiros encharcados. O salmista conheceu bem esse sentimento, mas esperou por Deus. Quanto à minha alma, porém, Senhor, faço a Ti a minha oração. Salmo 169, e em especial o verso 13. E ele descansou na perspectiva da segura salvação divina. Abacuque encontrou forças para esperar em silêncio, até que Deus revelasse seu poder a favor de Israel, chegando a ponto de exultar no Senhor quando tudo em torno dele desmoronava. Abacuque 3, verso 16 ao 18. Muito facilmente oramos por aquilo que sabemos que não podemos controlar. Ó Deus, cure, por favor, o câncer da minha mulher. E continuamos trabalhando naquilo que pensamos poder controlar. Olhem, aqui está o nosso plano para desenvolver pequenos grupos. Todo mundo já tem um manual? Ótimo! Assim, vamos começar com uma oração. Noé, certa vez, ressaltou que nosso modo de encarar a oração é muito diferente do modo como o Senhor a encara. Quando vivia entre nós, ele primeiro orava, às vezes a noite inteira. Depois, ele reunia a comunidade em torno de si. Só então, ele os enviava a ministrar. Nós fazemos o contrário. Planejamos o que queremos que aconteça, estabelecemos as visões que temos, os objetivos a curto e longo prazo, as iniciativas estratégicas, depois organizamos uma equipe para pôr isso em prática. E por fim, com os planos já organizados, nós os confiamos ao Senhor. A comunidade espiritual começa pela oração. Lance os fundamentos. Lembre-se das 3 convicções fundamentais que analisei no capítulo 12. 1. O crescimento é um mistério. Desista de controlar o crescimento e assuma uma postura de total humildade. Abra mão de qualquer domínio sobre a vida dos outros. Entre os outros estão seus filhos, seu cônjuge e aquele amigo que anda fazendo coisas insensatas. Não podemos ajudar ninguém, nem a nós mesmos. Nunca controlamos a vida espiritual. Só fluímos em sua correnteza. A comunidade espiritual só se desenvolve entre pessoas humildes.
2. A santidade pessoal conta mais que as habilidades adquiridas. Faça quantos cursos quiser sobre aconselhamento, orientação espiritual, criação de filhos ou liderança de pequeno grupo. Mas tenha em mente que estudo sem caráter não traz nada de bom. Entenda também que caráter sem estudo traz um grande bem e que caráter com estudo talvez proporcione alguma melhora. A comunidade espiritual só se desenvolve entre as pessoas que valorizam sinceramente a santidade pessoal. 3. Todo desejo que se sente é, na essência, um anseio por Deus, embora muitas vezes não seja reconhecido como tal. O viciado em sexo que entra numa livraria pornográfica está em busca de Deus. O executivo louco para galgar mais uma posição na empresa quer a Deus. A maioria de nós jamais chegou realmente a provar a Deus, por isso ficamos empolgados com coisas menores. E é importante perceber que jamais geramos o desejo por Deus em outra pessoa. Apenas vemos o que Deus já plantou em seus filhos, estimulando o crescimento dessa semente. Respeitamos a realidade do desejo, pois ele é o caminho para Deus. A comunidade espiritual só se desenvolve entre pessoas que não têm medo de querer, que respeitam o desejo e que o sentem em si e aprendem a estimulá-lo nos outros. Compreenda a verdade de Deus. O ponto central da revelação bíblica é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, tudo fala dele. Ele deu a conhecer o Pai. Ele trouxe a graça e a verdade depois que Moisés trouxe a lei, e ele enviou o Espírito para nos revelar mais sobre a sua pessoa. Foi ele em quem apresentou, estabeleceu e agora, pelo seu Espírito, administra o contrato que Deus firmou conosco. Esse contrato se chama Nova Aliança. A comunidade espiritual só existe quando as paixões espirituais se agitam mais forte no nosso âmago do que as paixões carnais. Mas essas paixões, adorar, confiar, crescer, obedecer, não existem sem a nova aliança. A.W. Tozer argumenta que as únicas emoções sadias são aquelas despertadas por grandes ideias. Pelo menos 4 grandes ideias compõem a nova aliança. São as 4 provisões que já destacamos. A 1, nossa nova pureza que estimula a adoração a Deus e a celebração dos outros. A 2, nossa nova identidade que estimula a confiança em Deus e a visão que temos dos outros. A 3, nossa nova disposição que estimula o forte desejo de crescer em Cristo e o sábio discernimento do coração uns dos outros. E a 4, nosso novo poder que estimula a paixão de obedecer e a alegria de dar aos outros aquilo que o Espírito vivifica em nós quando estamos com Ele. Para mim, essa é a estrutura dinâmica da comunidade espiritual. Quero agora indicar o processo que a produz, aquilo que efetivamente fazemos para criar o lugar mais seguro da Terra. O processo tem 3 partes. Primeiro, entramos na vida uns dos outros com celebração e com uma mensagem. Eu aceito você. Vemos o que há embaixo da superfície, o que poderia ser, o que é, e tanto de bom quanto de ruim. Transmitimos essa mensagem. Eu acredito em você e tenho discernimento da obra do Espírito e da obra da carne em sua vida. Tocamos uns aos outros com a vida de Cristo. Damos de bom grado tudo o que o Espírito estimula em nós à medida que vamos conhecendo uns aos outros. Nossa mensagem é: eu dou a você tudo o que o Espírito me estimula a lhe dar. Quero terminar esse capítulo com uma reflexão sobre o que talvez signifique entrar na vida de uma pessoa, ver o que há lá dentro e tocar essa pessoa com a vida de Cristo. Entramos. Vou permitir e desejo até que você entre, que suba até a minha alma e me conheça. Mas para isso há 3 pré-requisitos. Você precisa estar aflito, mais forte, estar vulnerável, mais esperançoso, ser curioso de maneira respeitosa. Há pessoas aflitas que chegaram ao fundo e sobreviveram. Elas sabem que desceram
a outros fundos ainda mais profundos e depois subirão com mais vida. O egoísmo e a necessidade aguda pesaram tanto sobre elas que hoje admitem com alegria sua radical dependência de Deus. Nenhuma outra pessoa as satisfará. Esgotado por todo o orgulho que havia nelas, só podem agora suplicar misericórdia. Como as pessoas aflitas já enfrentaram a morte e sobreviveram, nada do que são está em jogo. Quando se relacionam com os outros, elas não precisam ser úteis, inteligentes ou valorizadas. Quando se relacionam conosco, percebemos que não agem com a intenção de fazer alguma coisa acontecer. A aflição lhes deu humildade. Não sentimos pressão para cooperar, com nenhuma tentativa de nos transformar. Elas querem que nós nos transformemos, que cresçamos, que amadureçamos, mas não temos de mudar por causa delas. Quer mudemos, quer não, elas permanecem sólidas. Podemos magoá-las, mas não podemos destruí-las. Não as deixamos nervosas, portanto, nos sentimos seguros. As pessoas aflitas que conheço parecem mais cientes de suas inadequações do que de suas forças, mas não com uma postura de coitadinhas. Elas sentem sua necessidade. Nós sentimos sua força. As pessoas aflitas sempre encontram razão para adorar a Deus e para nos celebrar. Não nos sentimos usados por elas, pois seu âmago já é sólido, sem nunca perder de vista sua nova pureza. Elas nunca pedem que nós as confirmemos, isso já foi feito. Essas pessoas podem até dizer palavras duras, que mesmo assim nós vamos acatá-las, pois não encontram alegria no poder do conhecimento superior ou da moralidade superior. Não encontram prazer ao ver que estão certas e que nós estamos errados. Para elas, o que importa mais do que tudo é a glória de Deus. Não são orgulhosas de sua sabedoria. Não exibem suas intuições para ganhar aplausos. São vulneráveis, não de modo indiscriminado, mas objetivo. O modo como se mostram não parece egocêntrico. Quando contam seus problemas, sabemos que somos convidados não a ajudar, não a ter pena delas por tudo o que estão passando, mas para juntos nutrir a esperança. Por causa de sua condição aflita e vulnerável, essas pessoas que queremos que entrem em nossas vidas são insaciáveis, mas respeitosamente curiosas, jamais intrometidas, mas avidamente dispostas a entrar por todas as portas que abrimos. O que elas dizem nunca despreza, o que acabamos de dizer nem é controlado pelo nosso último comentário. As pessoas, quando estão nos ouvindo, desviam o olhar ou mesmo fecham os olhos. Sua atenção está em outra pessoa. Não somos nós seu interesse maior. Sem que nos sintamos empurrados ou pressionados, nos sentimos atraídos para outro plano, para outra pessoa, diante das perguntas que elas nos fazem. Nós nos sentimos seguros ao lado de pessoas que 1. Estão aflitas mais forte, 2. Estão vulneráveis mais esperançosas e 3. São respeitosamente curiosas. Elas adoram a Deus e nos celebram em virtude do que acontece sobre elas. Nós nos sentimos mais sólidos na presença delas. Vemos. A comunidade espiritual vem, a nossa nova identidade e aquilo que podemos, portanto, nos tornar. Também vem aquilo que o Espírito está realizando nesse momento na nossa vida, estimulando nossas novas inclinações, e vem ainda como as paixões do recinto inferior agem para atrapalhar esse processo. Ver, então, tem duas partes: ter a visão e discernimento. Ter a visão. Pessoas humildes, santas e aflitas amam a si mesmas, mas não dão muita atenção a isso. Sabem que têm valor eterno e respeitam as contribuições singulares que dão para os desígnios divinos. Minha recente estada na cidade de Quebec foi para mim uma experiência nova. Senti-me ao mesmo tempo importante e humilde. Uma conhecida minha sentou-se na cadeira ao meu lado depois que preguei na igreja dela. Costumávamos conversar
e nos corresponder de vez em quando. Havia já uns 10 anos. Quero que você saiba, disse ela, que você faz por mim algo que ninguém mais faz. Outras pessoas fazem o que você não pode fazer, mas você tem um lugar único na minha vida. Fiquei empolgado, especialmente pelo fato de ter me sentido muito grato do que envaidecido. Eu estava mais preocupado com a alegria dela do que com a minha. Lewis disse algo parecido. Em cada um dos meus amigos há algo que só outro amigo pode trazer plenamente à tona. Sozinho, eu não sou forte o bastante para pôr em ação a plenitude do homem. Quero outras luzes além das minhas para revelar todas as suas facetas. Nisso, a amizade revela uma gloriosa semelhança com o próprio céu, onde as próprias multidões de bênçãos, que homem nenhum pode contar, aumenta o desfrute que cada um tem de Deus. Pois cada alma, vendo a Deus a seu próprio modo, sem dúvida transmite essa visão única a todas as outras almas. Os amigos espirituais veem uma faceta de Cristo em nós e a trazem à tona como ninguém mais pode fazer. E eles se deleitam ao fazê-lo. Quando veem o que temos de singular, isso provoca neles enorme prazer. E então, levados pela força de uma ousada imaginação, formam a visão daquilo que podemos vir a ser. A visão os empolga. Como Paulo, eles nos veem onde estamos e sentem as dores de parto até que Cristo seja formado em nós. Gálatas 4,19. Discernir, ver, implica mais do que ter a visão de uma pessoa em sua nova identidade e daquilo que ela pode vir a ser. Implica também sensibilidade à atividade imediata e presente do Espírito na vida dessa pessoa, trazendo à tona e estimulando novos apetites. Na comunidade espiritual, não só celebramos e temos uma visão das pessoas, mas também as reconhecemos. As coisas boas e más são discernidas e reveladas. Os amigos, especialmente os orientadores espirituais, prestam bastante atenção ao impacto que os outros exercem sobre eles. Algo em nós os empolga quando, por exemplo, eles veem que nós nos tornamos mais benévolos e adoram exprimir isso em palavras, sabendo que vislumbraram o Espírito em ação. Quando algo os perturba, eles o levam a sério, como faria um médico ao discernir um ponto escuro numa chapa de raio-x, sem coação, sem pressão, sem ares de superioridade, sem exigir concordância ou ação de nós. Eles, às vezes, apontam para esse ponto escuro e esperam para ver se abrimos a porta para uma investigação mais profunda. Talvez nesse momento, quando nossa comunidade espiritual nos perturba, expondo aquilo diante do que estamos equivocadamente cegos, sintamos mais fortemente quanto eles creem que Deus vai nos fazer crescer. São pessoas humildes e aflitas que sabem que o crescimento é uma obra misteriosa de Deus e que seu comprometimento com a santidade pessoal é mais forte do que qualquer repreensão. Às vezes elas são firmes. A disciplina tem sim sua importância, mas elas jamais pressionam. Tocamos. Agora já sentimos a segurança da celebração, a esperança da visão e a sabedoria de discernir com amor. Já nos abrimos à obra de Deus, estamos prontos para receber o poder do toque de Cristo. Ainda que tenhamos ouvido o rugido do leão, sabemos que o cordeiro lidera com delicadeza. Numa conversa pessoal, um sábio amigo mais velho me disse certa vez: lembre-se, Larry, que Cristo sempre lidera com delicadeza. Na época eu só ouvia o rugido. As palavras dele me deram serenidade. Os amigos espirituais ouvem a Deus, presta atenção àquilo que Ele estimula no coração deles quando se relacionam conosco. Com a liberdade que só os aflitos conhecem, eles simplesmente nos dão aquilo que Deus estimula neles, seja o que for, como fiéis mensageiros divinos e amantes da nossa alma.
Pode ser uma censura, um conselho confortador, até uma piada que lhe ocorra. Pode ser um pensamento bíblico ou uma lembrança do passado que querem nos contar. Raramente é algo inteligente, raramente nos faz admitir o brilhantismo do mensageiro, embora possa gerar em nós o desejo de ter sensibilidade semelhante à do Espírito de Deus. Seja o que for, quer uma palavra áspera, quer um caloroso abraço, nos vem do céu por intermédio de um membro do corpo de Cristo. Sabemos disso. Talvez o obstáculo mais grave que nos impeça de tocar uns aos outros seja a nossa relutância em partilhar o que há de mais profundamente vivo em nós, aquilo que julgamos mais fascinantes. É bem mais fácil espalhar notícias interessantes sobre amigos comuns e se apegar a uma plateia auspiciosamente simpática do que exprimir o que há de misticamente mais real no coração. Talvez tenhamos medo de revelar algo tão precioso por temer que os outros o tratem como coisa comum. Então, você viveu momentos empolgantes com o Senhor ontem à noite? Verdadeiros momentos de adoração? Excelente! Aposto que não teve nada a ver com o sermão de domingo passado. O pregador não estava horrível? Depois de exibir nosso precioso bebê para alguém que não demonstra interesse por ele, aprendemos a ser cautelosamente acanhados em relação àquilo que mais nos empolga. As pessoas espirituais tocam os outros porque são livres. Sua paixão por obedecer a Deus lhe garante a disposição de dar tudo o que há nelas. Vivem com a admirável confiança em que o que há de mais profundo dentro delas procede do Espírito. É Cristo, e elas se deleitam em torná-lo conhecido. Ao se preparar para uma reunião de pequeno grupo na semana que vem, reserve uma hora só para você na noite da véspera. Visualize cada integrante do grupo. Reflita sobre o que significa para você mostrar-se a eles como uma pessoa aflita, mais forte, vulnerável, esperançosa e curiosa da maneira respeitosa, despertando em você a paixão por celebrar cada um deles. Ore para que você se torne uma pessoa segura, alguém que eles, de bom grado, decidiram entrar no coração. 2. Depois, como um ato de confiança, pondere o valor singular que você tem para algumas pessoas. Você traz à tona certa bondade em algumas pessoas? Algo que só você faz? Veja que tipo de sentimento isso desperta em você. Pense nos membros do seu grupo. Imagine a singularidade de cada um. Analise aquilo que eles trazem à tona em você. Algo que permanece fechado lá dentro diante de outras pessoas. Expresse em palavras essa singularidade. Depois, procure conceber a visão daquilo que cada um deles pode significar para o corpo de Cristo, à medida que o Espírito forma completamente Cristo neles. 3. Preste atenção ao seu anseio pelo crescimento. Em que áreas o Espírito vem estimulando a sua vida? O que tem atrapalhado a ação do Espírito? Comece a refletir sobre como seus amigos vêm crescendo. Das coisas que você percebe neles, o que o deleita? O que o deixa irritado, decepcionado ou triste? Ore para cada um deles. 4. Ainda de joelhos, repare bem tudo aquilo que parece santo, vívido e apaixonado dentro de você. Quem sabe você não quer escrever uma carta para alguém do grupo? Quem sabe uma canção do CD que você acabou de comprar lhe vem à mente e você queira dar um exemplar a alguém? Seja obediente, difunda nos outros o que há de vivo em você. A comunidade espiritual se desenvolve quando as paixões do Espírito de Deus despertadas pela verdade do Evangelho começaram a fluir entre as pessoas em seus relacionamentos. Não deixe de se reunir com as pessoas e, quando estiverem juntos, ponderem maneiras de estimular uns aos outros rumo ao amor e às boas obras. É hora de virarmos as nossas cadeiras uns para os outros.